Semana final para o ajuste fiscal. Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diretamente aqui dos estúdios do Jornal de Brasília, esse conteúdo do Imagem e Credibilidade feito diretamente para você da capital federal, tentando levar sempre o que acontece, as decisões, os bastidores da política e, claro, também da economia. Até porque essa semana é uma semana que a política fala alto, ainda estamos sob aquele momento do que foi revelado na semana passada, do plano Punhal Verde e Amarelo e tudo que envolveu uma tentativa ou uma conspiração de golpe no Brasil, mas a economia está falando mais alto nesse início de semana. Isso porque temos várias reuniões hoje agendadas no Palácio do Planalto. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, começa a semana com o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente já tratando do texto final que deverá ser apresentado, e eu vou falar por que deverá ser apresentado nesta terça ou mais tardar quarta-feira. Isso já está rolando mais ou menos há um mês. Já se fala há mais de 4 semanas sobre esse pacote de ajuste fiscal, ou como outros estão chamando, pacote de corte de despesas ou corte de gastos do governo, que no final das contas é disso que se trata. O governo precisa apertar o cinto, precisa cortar em vários programas, investimentos e áreas que hoje estão tendo um crescimento de gasto muito alto, mas também tem que buscar o quê? O crescimento das receitas. É esse equilíbrio entre despesas e receitas que está o famoso pacote de ajuste fiscal ou de corte de gastos. De qualquer forma, o governo, como disse, há mais de um mês está tratando do assunto, mas não conseguiu um consenso. Porque na hora de cortar despesa, você tem que mexer na vida de muita gente. E aí cada um reclama do seu quinhão sendo cortado, mas não tem como ser diferente disso. Portanto, hoje é um dia dedicado no Palácio do Planalto a essas reuniões. Como eu falei, o presidente inicia com o seu ministro da Fazenda, também com o ministro da Casa Civil, e segue reuniões durante todo o dia. Estão previstas cerca de 12 reuniões ou reuniões com 12 ministros. Pode ser que alguma dessas reuniões tenha em conjunto mais de um ministro juntamente com o presidente no seu gabinete. De qualquer maneira, são assuntos para hoje sim definir o pacote de ajuste fiscal e que de fato vai ter que ser cortado. Um dos pontos, lembramos a vocês que já até anunciamos isso aqui há mais ou menos uma semana, é o que toca a vida dos militares. Como se já não bastasse tudo que circunda hoje o meio militar, com esse famoso plano, punhal verde e amarelo, a questão de conspiração, golpe de Estado, prisão de altas patentes do Exército Brasileiro, ainda tem uma questão que essa é mais sensível e mais crítica, porque toca na vida direta das famílias dos militares, ou seja, na previdência dos militares. É outro ponto que está sendo colocado no corte de gastos ou no ajuste fiscal, porque vai se mexer na previdência do trabalhador comum e não tem como não se mexer na previdência dos militares, tentando tratar agora do que é chamado de privilégios. Muitos consideram direitos e outros consideram privilégios. O fato é, algumas regras contidas em categorias específicas do Brasil, como no caso dos militares, que foge à aposentadoria ou às pensões que a população brasileira, de um modo geral, recebe. Portanto, é um ponto sensível que vai ser tratado. Outro ponto são investimentos, tão necessários no país. Para o país crescer, entregar o que promete, ele precisa investir. E parte dos investimentos também deverão sofrer cortes em áreas fundamentais, como saúde, educação, trabalho, ainda que outras áreas do governo e também programas sociais terão que ter a tesoura passando por elas. De qualquer maneira, as áreas sensíveis são as relações com o Congresso Nacional e também com os militares, ainda mais no momento que estamos vivendo. Portanto, esses dois pontos são os mais delicados deste pacote. Mas, como disse, a previsão em Brasília é essa, que hoje sai o documento final para amanhã estar sendo apresentado e talvez no mais tardar quarta-feira enviado ao Congresso Nacional. Lembrando que este pacote tem que ser aprovado, votado e aprovado pela Câmara e pelo Senado. E aí vem a história da governabilidade. O governo não quer ficar mal com o Congresso Nacional, até porque precisa do Congresso. Tem mais 2 anos ainda de administração Lula, ele precisa aprovar muitas coisas. Só que o mais mexe na vida dos parlamentares é justamente a questão das emendas. E as emendas também têm um volume grande, cresceram muito em volume nos últimos tempos. E isso também tem que ser, de alguma maneira, mexido. Tem a questão dos benefícios do judiciário, também a questão dos privilégios, como é dito por alguns, volto a dizer, por outros são direitos, mas que acontecem não somente
no judiciário, mas também no legislativo e parte do executivo. Portanto, é um corte de gastos, uma mexida geral em todos os aspectos. Por quê? Porque tem um pilar formado por 3, podemos dizer, alicerces que preocupam muito o presidente da República. Porque se essa questão da governabilidade versus popularidade o preocupa, porque ele precisa do Congresso Nacional para provar o que ele realmente prometeu e entregar para a população, 3 outros pontos o preocupam muito mais, que são as chamadas alta do dólar, alta dos juros e alta da inflação. Portanto, esses 3 pontos hoje fazem com que o governo se sinta ainda mais pressionado pelo corte de gastos, agora de uma maneira que tem que ser equilibrada, mas não fazer ou deixar de fazer o que prometeu, mas ao mesmo tempo não colocar o país numa situação financeira e fiscal que vai ser mal vista não somente aqui dentro, mas em especial para quem investe no nosso país, porque esse é outro pilar a se mexer. E há segmentos que realmente têm que ser mexidos, cá entre nós. Alguns setores da economia que têm privilégios, têm chamadas benesses por parte do governo, com isenções de todas as formas. Tem o setor do agronegócio, por exemplo, que não paga a questão previdenciária dos tributos, porque tem outras isenções também para fortalecer esse setor que já é muito forte. É hoje o principal do PIB nacional. Tem outro também que se chama Zona Franca de Manaus, que é um segmento que foi criado lá nos anos 70 para poder fortalecer aquela região amazônica e realmente ali deu muito resultado. Mas o que se pergunta, será que hoje é necessário manter tamanhas isenções para a Zona Franca? Outra área que também é sempre colocada é do Simples Nacional. Há segmentos que são beneficiados pelas alíquotas e a tributação do Simples, mas será que de fato manter essas isenções e esses benefícios para alguns segmentos neste momento de ajuste fiscal, onde o governo precisa arrecadar mais, além de fazer cortes? Será que vale a pena manter? Então tudo isso tem que ser discutido agora. Há, claro, o embate das pressões. Por exemplo, quando se fala de Zona Franca de Manaus, sabe quem é o relator da reforma tributária no Senado Federal? Senador Eduardo Braga. De onde ele é? Do Amazonas. Ex-governador, inclusive, do Amazonas. Eleito senador pelo Amazonas. A Zona Franca de Manaus é muito cara para a população do Amazonas. Será que o relator, sendo do Amazonas, vai querer tirar os benefícios da Zona Franca? Dificilmente. E aí entra uma série de outros lobbies que foram colocados na reforma tributária justamente para impedir que o governo faça, de fato, uma reforma justa. E isso já vem sendo trazido para esse momento do ajuste fiscal. Porque é justamente essa questão de sempre defender um segmento, proteger um setor e beneficiar um grupo que faz com que o Brasil tenha regras completamente diferentes para vários segmentos. E o que acontece neste momento? O governo não consegue arrecadar o que precisa e tem que fazer cortes em áreas vitais que são necessárias. Lembrando que social, educação, trabalho são áreas vitais de um país e que deveriam ser investidas, mas nesse momento sofrerão cortes pela necessidade de equilíbrio das contas. Então, é uma série de fatores que realmente complicam este momento e que já vem fazendo com que o assunto seja adiado por semanas. Mas a expectativa, volto a dizer, é que de fato, nesta semana, nos próximos dias até quarta-feira, é o que está sendo dito em Brasília, este pacote será conhecido e enviado ao Congresso Nacional para se iniciar o processo de votação. Lembrando que já estamos chegando no final do ano. E o governo precisa disso aprovado antes do ano terminar. Nós estamos já beirando dezembro. Os parlamentares, antes do Natal, já param seus trabalhos. Portanto, é pouco tempo para uma negociação tão grande. E, de fato, o governo espera essa aprovação, porque é de interesse de todos. Agora, desde que o interesse do corte não afete aquele que está votando. Olha só como o jogo é difícil. Se está difícil o pacote sair do executivo, quando chegar no legislativo, é outro jogo para fazer com que parlamentares entendam que, de fato, eles vão precisar votar em algumas coisas que afetam até a própria popularidade deles, ou seja, os seus eleitores. É muito complexo, mas chegamos no momento de definição. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo sempre a sua audiência e tentando levar para você diariamente um pouco do que acontece em Brasília, mostrando que tudo isso não é um programa macro ou grande que está longe das nossas vidas. Isso afeta diretamente eu e você, porque essas decisões que estão sendo tomadas, em especial no ajuste fiscal, é o que vai impactar no preço do nosso supermercado, nas contas públicas de energia e também na escola dos filhos, no transporte e em outras áreas que todos nós somos afetados. Portanto, a gente traz de Brasília para você a informação que toca na sua vida. Agradecendo a sua audiência e lembrando sempre, se você gostou,
Curta esse conteúdo, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com e esteja conosco diariamente. Até amanhã.